no livro de Salmos, capítulo 68, verso 17, diz assim: Salmo 68, verso 17: os carros de Deus são 20 milhares, milhares de milhares. O Senhor está entre eles, como em Sinai, no lugar santo. Os carros de Deus são 20 milhares, milhares de milhares, milhões. E Deus está neles, operando por eles, manifestando neles, fazendo a obra entre eles, como estava lá no Monte Sinai, no lugar santo. Carros de Deus. Aqui diz milhares, milhões. Assim como o número das estrelas, meus amados irmãos, são milhares, milhões. E a todas Deus conhece pelo nome, cada uma delas tem o seu nome e Deus sabe qual é. Assim também os carros de Deus, na Bíblia, fala das múltiplas operações de Deus. E Deus tem maneiras diversas de operar. Deus tem milhares, milhões de carros, ou seja, diversas maneiras de operar no nosso meio. Mas nesta noite, pelo menos, ainda que rapidamente e de uma maneira resumida, eu queria falar que Deus tem 5 carros que Ele quer operar no meio do seu povo. 5 carros de Deus. O primeiro carro de Deus, meus amados irmãos, é chamado na Bíblia o carro da salvação, que o profeta Abacuque, no seu livro, no capítulo 3, no versículo 8, ele disse esta palavra, a última parte do verso: para que andasses montado sobre os teus cavalos, sobre os teus carros de salvação. Carro de salvação. Deus tem um carro chamado carro da salvação. E por que Deus tem um carro chamado carro da salvação? Porque nesse carro, por este carro, dentro desse carro, Deus quer salvar o homem. E por que Deus quer salvar o homem? Porque o homem é um perdido pecador, destituído da glória de Deus, candidato à morte eterna, candidato ao inferno. Muitas vezes, meus amados irmãos, o homem bate no peito e diz: eu não sou pecador, porque eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, eu não faço isso, eu não faço aquilo, querendo com isso dizer estar justificado. O que nos faz lembrar uma parábola narrada pelo Senhor Jesus, que falou de 2 homens que foram orar no templo. Um era publicano e o outro era um fariseu. O fariseu estando de pé, num lugar estratégico, para que todos pudessem vê-lo, e em tom de voz alta, para que todos pudessem escutá-lo, dizia a ele, fariseu, na sua oração: ó Deus, graças eu te dou, porque eu não sou como os demais homens, eles são roubadores, injustos e adúlteros. Eu não sou nem como esse publicano que está aqui do meu lado. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou dízimo de tudo quanto possuo. E continuou ele, fariseu, a dizer o que fazia na sua oração, julgando com isso estar justificado. Mas Jesus, referindo-se ao publicano que estava ao seu lado, que nem queria levantar a cabeça para o céu, mas agachado lá no canto, ele batia no peito e dizia: ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. E Jesus concluiu dizendo que aquele que se humilhou desceu justificado para a sua casa, porque aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Glórias a Deus. Muitas vezes o homem diz que é pecador porque não deixa a sua consciência funcionar. Porque a hora que a consciência do homem começa a funcionar, ele vai sentir que é um miserável pecador e que precisa urgentemente da graça salvadora e redentora de Jesus Cristo na sua vida. Quando Jesus estava no seu ministério aqui na terra, trouxeram-lhe uma mulher apanhada no ato de adultério. E os homens que a trouxeram empurraram-na aos pés de Jesus e lhe disseram: apanhamos essa mulher empalada. E a lei diz que elas devem ser apedrejadas. Podemos ou não podemos? De fato, a lei dizia que mulheres apanhadas em tais atos deveriam ser apedrejadas, mas a lei dizia: a mulher e o seu acompanhante. Mas propositadamente, como queriam apanhar Jesus na uma palavra, trouxeram somente a mulher e ficaram na expectativa de uma prisão. E Jesus, olhando para aquele grupo de homens, alguns de cabelos brancos de idade e outros mais jovens, disse-lhe Jesus: aquele dentre vós que estiver sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E diz a Bíblia que a começar dos mais velhos até os mais jovens, todos abandonaram o lugar, ficando somente Jesus e a mulher. E Jesus pergunta para ela: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Também eu não te condeno, vai e não peques mais, para que não te suceda uma coisa pior. Se o homem é um perdido pecador, mas parecia que é um perdido pecador, Deus tem um carro chamado carro da salvação, para que
dentro desse carro, por esse carro, o homem possa receber a graça que salva, a graça que perdoa, a graça que liberta, a graça que transforma, a graça que regenera, a graça que leva para o céu. Alguns anos atrás, a cidade de São Paulo foi abalada por uma catástrofe, uma das maiores da história da nossa cidade. O edifício de alguns andares irrompeu-se num terrível incêndio. Tendo começado ali pelo segundo andar, tomou conta de todo ele. As pessoas que estavam nos andares superiores não podiam descer, porque o fogo já havia dominado todo o andar, inclusive a escada, e o elevador nessas alturas já não funcionava. As pessoas ficaram apavoradas e começaram a subir, e o fogo subia atrás. Umas pessoas mais desesperadas começaram a lançar-se da janela daquele edifício, estapeando-se lá embaixo do asfalto, morrendo instantaneamente. E quando tudo parecia perdido, aquelas pessoas começaram a subir no topo do edifício e o fogo vinha vindo atrás. Quando quase não restava mais nenhuma esperança, eis que em meio àquelas labaredas, em meio àquela chama, àquela fumaça, eis que helicópteros do corpo de bombeiros, com muito sacrifício, começou a sobrevoar o topo do edifício. E os bombeiros descendo através daquelas cordas, içando algumas pessoas, algumas até já desmaiadas, e aquelas pessoas que estavam no topo daquele edifício, foram salvas por aquele carro, aquele helicóptero que veio de cima para tirá-los do fogo, e daqui a pouco haveria de torná-las vivas. Assim também o ser humano está cercado pelo fogo da eternidade. Mais cedo ou mais tarde, queira ou não queira, a morte está ali e o homem partirá perdido para a eternidade. Mas antes que isso ocorra, Deus tem um carro chamado carro da salvação, que está de porta aberta. E eu creio que nesta noite o carro de Deus está estacionado aqui, a porta aberta, a porta escancarada, e Jesus dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Ele também diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Deus é um carro. Primeiro carro para salvar. Não importa a vida que você tenha vivido, não importa a circunstância na qual você esteja envolvido, ainda que os teus pecados sejam vermelhos como a escarlata, se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã, porque o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário te purifica de todo o teu pecado. Primeiro carro da salvação. O segundo carro, o carro da proteção de Deus. O rei da Síria, por 2 vezes, colocou seu exército em prontidão em determinado lugar, porque através de um plano totalmente sigiloso, ele se inteirou que Israel passaria por ali. Na primeira oportunidade ele esperou, o dia terminou, Israel não apareceu. Na segunda oportunidade, novamente ele espera, Israel novamente não aparece. Na primeira vez ele tolerou, na segunda ele não se conformou e raciocinou: deve ser traidor. Alguém aqui conta para o rei de Israel? Por isso que eles não vêm aqui e nós perdemos tempo e ficamos decepcionados. Mas ele diz: eu vou descobrir qual é o traidor. Ele começa a investigar um grupo aqui, um grupo lá, um grupo acolá. Até que chegando num grupo de pessoas, as pessoas disseram para o rei: ó rei, não somos nós. Como não é você? É o profeta Eliseu. Como que é o profeta Eliseu? Que história é essa? Majestade, nós vamos contar um fato para Vossa Excelência, que talvez tu não saiba, mas presta atenção. Sabe uma coisa? Quando tu estás lá no teu palácio, na tua cama, deitado na cama, não tem ninguém presente, tu nem estás falando em voz alta, apenas tu estás raciocinando o que é que vai fazer para acabar com Israel. E sabe uma coisa, majestade? Tudo que tu pensas para acabar com Israel, Deus revela ao profeta Eliseu, e Eliseu conta ao profeta de Israel, e a culpa não aparece aqui. Então primeiro tem que acabar com esse homem. Você sabe onde ele está? Ele está aí na cidade de Dotã. Vamos para lá já. Levou o exército, cercou a casa onde estava o profeta. E pela manhã o Geazi, o auxiliar do profeta, abriu a porta. E quando ele olha, lá está o grande exército do rei da Síria. E o rapaz volta para dentro apavorado: ai meu Senhor, nós vamos morrer, nós estamos cercados, é o nosso fim. E o profeta saiu para fora, olhou e viu, na verdade, o grande exército do rei da Síria, mas na sua fisionomia não se podia notar traço algum de preocupação. E o rapaz apavorado: nós vamos morrer, é o nosso fim, nós estamos cercados. E o profeta ficou com dó daquele rapaz e fez uma oração: Senhor, abre os olhos desse moço aí para que ele veja. E Deus abriu os olhos do rapaz, que começou a ver agora um outro exército. Era o exército do céu, composto de cavalos e carros de fogo. É o exército de Deus, era carro de fogo.
estava o exército de Deus para proteger. Meu irmão, minha irmã, nós estamos na proteção de Deus. Estamos escondidos nesse carro, guardados nesse carro, protegidos por esse carro. Você pode nesta noite levantar a tua cabeça e dar glória a Deus, porque Deus não te abandonou. Deus está contigo. Ele diz: eu não te deixarei, eu não te desampararei, eu te esforço, eu te ajudo, eu te tomo pela tua mão direita e digo: eu sou teu Senhor, é teu Redentor. Irmão, nós estamos dentro do carro, cercado. A Bíblia diz assim: vós já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Você já leu na Bíblia de versículos que diz que Deus vai na nossa frente? Você já leu na Bíblia versículo dizendo que Deus vai atrás de nós? Você já leu na Bíblia versículo dizendo que Deus vai do nosso lado direito? Você já leu na Bíblia versículo dizendo que Deus vai do nosso lado esquerdo? Você já leu na Bíblia versículo dizendo que Deus vai em cima de nós? Você já leu na Bíblia versículo dizendo que Deus vai embaixo de nós como suporte, fundamento, como apoio? É isso daí, irmão. Ele vai na frente, ele vai atrás, ele vai à direita, ele vai à esquerda, ele vai em cima, ele vai embaixo. Mais do que isso, ele vai do lado de dentro também. Irmãos, nós estamos escondidos nele. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: é meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei. Ele te livrará do laço do passarinho e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem mortandade que assole na escuridão. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Oh, irmão, nós estamos debaixo da proteção do Senhor. Glorifica a Deus, porque Deus está com a igreja. E se Deus é por nós, quem será contra nós? O terceiro carro de Deus é o carro da direção. Carro que dirige. Deus deu uma visão para o profeta Ezequiel, irmãos, e era um carro. Diz que o Espírito de Deus estava no carro. Quando o Espírito de Deus olhava para a direita, o carro ia para a direita. Quando o Espírito de Deus olhava para a esquerda, o carro ia para a esquerda. Quando olhava para frente, o carro ia para frente. Irmãos, a igreja é dirigida pelo Senhor. Glórias a Deus. O crente não é dirigido por horóscopo. O crente não é dirigido por conselho de ímpio. O crente, até mesmo, é dirigido pelo seu próprio coração, porque a Bíblia diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, é perverso. Mas, irmão Valdir, então como que o crente é dirigido? 5 maneiras. Primeiro, palavra de Deus: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Segundo, pelo Espírito de Deus. A Bíblia diz assim: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são os filhos de Deus. Quando Israel andava no deserto, eles não iam pela cabeça de Moisés. Ainda que se Moisés vivesse nos nossos dias, nós chamaríamos Moisés de cientista. Meus irmãos, a Bíblia diz que Israel era guiado durante o dia por uma coluna de nuvem e durante a noite por uma coluna de fogo. Quando a nuvem ia para a direita, todo mundo ia para a direita. Quando a nuvem ia para a esquerda, todo mundo ia para a esquerda. Quando a nuvem parava, todo mundo parava. Quando a nuvem se levantava, todo mundo se levantava. E a Bíblia diz: Deus estava na nuvem guiando o povo. Terceira maneira, Deus dirige a igreja pelo ministério. Jesus, quando subiu ao alto, levou o cativo cativeiro, ele deu dons aos homens. Ele pôs na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Glórias a Deus. Quarta maneira, Deus dirige através de sonho. Apesar que nem todo sonho é direção de Deus. Tem sonho que é de barriga cheia e tem sonho, diz a Bíblia, que é da muita ocupação. Mas tem sonho que é direção de Deus. Eu lembro de José, irmãos. José está dormindo. Ele há pouco sonho. José pega a mãe do menino, pega o menino, sai daqui da cidade, porque vamos sair dele para matar. E o que eu faço quando vai para o Egito? José acordou: Maria, acorda. O que foi? Acorda o menino, apronta o menino, arruma as coisas que nós vamos embora. Que negócio é esse? Nós vamos embora já, porque vamos buscar a vida do menino para matar. E quando nós vamos agora, vamos embora.
E quando eles estão chegando no Egito, Herodes deu uma ordem que matasse todas as crianças de 2 anos para baixo. Mas Jesus não estava ali, Jesus estava muito longe dali, glória a Deus. É sempre assim, quando Satanás arma uma cilada, usando uma linguagem figurada, para pegar o crente ao meio-dia, meia-noite do dia anterior, o crente já está sabendo por revelação e direção de Deus. Passou mais um tempo lá no Egito, outro sonho. José, pois não, pode pegar o menino, a mãe dele e volta para a sua terra. Mas vamos pegar a vida dele para matar. Não, aqueles que buscavam a vida do menino para matar não existem mais. Aí José acorda, Maria, pode. O que foi? Nós vamos voltar para a nossa terra. Não, vou matar o menino. Não, fique tranquila. Aquelas pessoas que queriam matar o menino não existem mais. Mas como é que é esse negócio? Deus falou comigo em sonho. Ah, Deus dirige, glória a Deus. Mas Deus dirige também por visão. Enquanto no sonho, a pessoa tem ali, meus irmãos, aquilo que Deus lhe mostra e está dormindo. Na visão, a pessoa está acordada e tem um arrebatamento de sentidos, como aquele de Paulo, entre outros. Paulo queria pregar na Ásia, o Espírito do Senhor disse: Paulo, não vai na Ásia. Mas eu queria pregar na Ásia, eu queria ir. Não vai na Ásia. Então, já não é para pregar na Ásia, eu vou pregar na Bitínia. Que coisa, na Ásia não é para ir, na Bitínia também, afinal, para onde que eu vou? Ele pensou, aquele teve uma visão. E na visão apareceu um varão com trajes da Grécia, da Macedônia, que dizia na visão: essa Macedônia, ajuda-nos, ajuda-nos. Ele entendeu que tinha que ir para a Grécia, pegou um navio, foi para lá, desceu. A primeira pessoa que entrou era Lídia, vendedora de púrpura, pregou para ela creu com toda a sua casa. A igreja começou na casa dela, dali invadiu toda a Europa, dali foi para os Estados Unidos, e de lá veio para o Brasil. E é por isso que eu e você estamos aqui nesta noite, dando glória, aleluia, glória a Jesus. Deus dirige-nos, Ele dirige na vida material, Ele dirige na vida espiritual. Se você veio aqui esperando uma direção de Deus, fique em sintonia com os céus, que Deus vai te dar uma direção definida, maravilhosa nessa noite. Mas, irmãos, o quarto carro de Deus é o carro do arrebatamento. Elias estava com Eliseu, Elias haveria de ser arrebatado. E diz a Bíblia, meus irmãos, que depois de andarem por 4, 5 cidades, onde Eliseu não largava Elias de jeito nenhum, por onde quer que ele fosse, finalmente Elias olhou por Eliseu: afinal de contas, por onde eu vou, você vem atrás de mim? O que você está querendo? Qual o seu pedido, afinal? Eu queria tanto que eu desse uma porção dobrada do teu Espírito sobre mim. Olha, Eliseu, esse negócio de porção dobrada do Espírito não é comigo, é com Deus. Mas olha, presta atenção, viu, Eliseu? Se você me ver quando eu for tocado de ti, assim vai acontecer. Senão você não está do mesmo tamanho. E os dois estão andando e conversando. Dali a pouco o céu se abre, lá vem outro carro. Diz a Bíblia que tem uma carruagem celestial. E aquela carruagem com cavalos e carros de fogo veio descendo. Um redemoinho começou a operar e apanhou o profeta e ele desapareceu nas alturas. Ó, carro maravilhoso, é o carro do arrebatamento, é o carro que eu e você estamos aguardando, glórias a Deus. Dentro em breve, estes céus vão se abrir e esses céus vão se entender. E daqui a pouco o carro de Deus vai chegar. É o arrebatamento da igreja. Quando a igreja está aqui como peregrino e forasteira, ela vai sair daqui, porque ela não é daqui. A nossa cidade está você, quando aguardamos o Senhor, o Salvador Jesus Cristo. Que maravilha se o carro chegasse agora, irmão. Já pensou se o carro do arrebatamento chegasse aqui agora? Sabe uma coisa, não ia ficar esse seu instrumento aí, ia ficar documento que está aqui no meu bolso, esse dinheiro que está no seu bolso ia ficar, ficaria o teu sapato, ficaria os teus pertences materiais, mas você não ficaria aqui, porque a igreja sairia daqui para encontrar com Jesus, moça, e eternamente estar na sua presença. Mas, meus irmãos, o último carro é o carro do poder do Espírito Santo. Deus deu uma visão para o profeta Ezequiel, de tão maravilhosa, e a visão ela começa no capítulo 1 e só vai ter uma amplitude, uma revelação plena até chegar no capítulo 9 do livro do profeta Ezequiel. A princípio ele viu um fogo que girava, e à medida que girava, as cores iam alternando-se em 4, ora uma, ora outra, e assim por diante. E ele ficou prestando atenção: mas que negócio está girando? Aí ele percebeu que aquele fogo estava girando dentro de um carro com rodas tão grandes que, não dizendo ao profeta, até metia medo quando na visão ele viu aquele carro.
E ele percebeu que chegou um homem vestido de linho fino, encostou no carro. E quando ele encostou, uma voz de cima disse para ele aqui embaixo: entra no carro, estaciona o carro e passa com o carro no meio da cidade. E quando começou a passar no meio da cidade, enche a mão de brasa. Aquilo era: pega a brasa, joga no ar, pega a brasa e espalha a brasa sobre a cidade. E o carro saiu, irmãos, e quando começou a passar na cidade, o homem vestido de fino enchia a mão de brasa aqui, brasa para lá, e brasa para cá, e brasa para lá, e brasa para cá. Irmãos, aquele carro fala do poder do Espírito Santo. O homem vestido de fino é Jesus Cristo, nosso Senhor. E a voz que falou é a voz poderosa do Deus Pai. E eu queria dizer uma coisa: nesta noite, Deus quer passar com aquele carro de fogo aqui, brasa do céu. E sabe o que Jesus quer fazer, irmão? Ele quer jogar a brasa ali para o irmão, ele quer jogar a brasa para o irmão lá, ele quer jogar a brasa lá na galeria. E quando as brasas de Deus começaram a cair nesse lugar, quando a brasa de Deus cair sobre você, você vai começar a falar em línguas estranhas e mistérios com Deus. Deus tem um plano com a mocidade nesses últimos dias, e disse Deus: nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos velhos, eles terão sonhos, mas mancebos terão visões. Visões, glórias a Deus. E por que isso, irmão? Porque Deus quer levantar uma igreja forte, uma igreja viva, uma igreja que tem brasa do altar. Porque o diabo não está preocupado com igrejas frias, o diabo não está preocupado com igrejas mornas, com crente frio e com crente morto. O diabo está apavorado com igreja que o fogo de Deus está aceso. Paulo estava na ilha de Malta, o navio tinha afundado lá e teve que nadar até aquela ilha. Chegou, irmãos, um frio tão grande, roupa molhada, e agora? Resolveram fazer uma fogueira para secar a roupa no próprio corpo, ou simplesmente se aquecer um pouco. Era frio. Nós estamos agora em São Paulo, em época de frio, já dá para calcular um homem de roupa molhada no frio. E o fogo foi aceso, e todo mundo ali se esquentando, mas sem lenha, fogo se apaga. Aí cada um era escalado, sair lá no meio do mato para buscar um galho, um graveto para manter o fogo aceso. E Paulo saiu de noite lá, na penumbra da noite, em busca de algum galho. Quando ele olhou assim, viu um galho e pensou: esse tá bom. Só que quando ele foi pegar, irmãos, tinha uma cobra debaixo. E a cobra grudou no braço de Paulo. E os nativos daquela ilha começaram a dizer: esse homem está marcado pela ilha de Deus. Quase que morreu no navio lá, quando o navio naufragou. Depois quase morreu, quando teve que nadar lá, afundou o navio, até essa ilha. Agora, se ouviu aqui uma cobra venenosa dessa, morde o homem, vai dar uma tontura dele, vai fraquejar as pernas dele, ele vai cair e vai morrer. Mas o fogo estava aceso. Ele chegou para a cobra, colocou por ali, ela morreu por ali, e nada aconteceu, porque o fogo estava aceso. É assim na igreja, irmão. Igreja que o fogo está apagado, o inimigo entra, sente-se muito à vontade. Segure-se aí. Há lugares que ele canta, há lugares que ele toca, e pasmem, há lugares que ele sobe no púlpito e prega. Mas igreja onde o fogo de Deus está aceso, não. Ele entra, tem uma tocha ali, tem uma brasa ali, tem uma brasa aqui, tem brasa lá, tem brasa lá, ele tem que sair. Jesus quer derramar brasas do altar aqui nesta noite. É uma reunião de jovens aqui, na sua maioria. E eu quero dizer aos irmãos que era um jovem como você. Com 18 anos e 3 meses, levantei minha mão e aceitei Jesus como meu Salvador. Sem Deus, sem paz, sem esperança, viciado, dominado pelo esporte, jogador de futebol. Mas naquela noite, eu levantei minha mão e entreguei minha vida a Jesus. Um mês depois, uma noite de vigília convocada, programada pelo pastor da igreja, eu estava na vigília. E lá pela madrugada, já era domingo, lá pela 1, 2 da madrugada, o pastor disse à igreja: irmãos, Jesus batiza com o Espírito Santo. E disse mais: se tem alguém que está crendo, nós vamos orar todos juntos aqui. E eu saí do meu canto lá, tinha um mês de crer, fiquei logo na frente, assim, os primeiros, e enchi, irmãos, irmãs, moços, e começou a orar assim: glória a Deus aqui, aleluia lá, glória a Deus, aleluia. Começou a aumentar em glória, aleluia. Aquilo começou a ficar bom. Dali a pouco caiu brasa lá de cima. Jesus batizou meu irmão com o Espírito Santo.
Daqui a pouco caiu o braço lá, o irmão foi batizado com o Espírito Santo. E eu encostado no culto comecei a Jesus, me batiza também, Jesus. E dali a pouco o céu se abriu e caiu uma tocha lá de cima, bem em cima de mim. E quando caiu em cima de mim, eu comecei a falar em línguas estranhas e mistérios. O rosto foi parar no chão. E o pastor, vendo o movimento do Espírito Santo, deu um intervalo assim, sei lá, uma hora ou coisa parecida, e começou depois a cantar os corinhos. E quando começou a cantar o corinho, lá pelo quarto corinho, me levantei falando em língua. É que quando abri os olhos, os irmãos todos já tinham ido assentar. Eu estava de pé falando em língua, que só quem é batizado sabe como é maravilhoso.